Fala galera, beleza? Eu sou o professor Hugo, estou aqui com meu amigo professor Leandro e cara, a gente está pensando nesse conteúdo exatamente para responder as maiores dúvidas de vocês e também apresentar essa oportunidade para a galera que quer ingressar na carreira militar aos 14 anos, beleza? Então, gente, acompanhe esse conteúdo que a gente vai tirar as principais dúvidas de vocês nesse sentido, beleza? Bom dia, gente. Vamos lá, vamos começar com essas dúvidas daí. Hugo, começa respondendo pra gente aonde que fica o Colégio Naval e a EPICAR? Fica localizado aonde? Galera, olha só, o Colégio Naval e tanto o Colégio Naval quanto a EPICAR são escolas de ensino médio, né? O Colégio Naval é da Marinha, a EPICAR é da Aeronáutica, tá? O Colégio Naval fica bem pertinho de onde a gente está gravando esse vídeo, fica aqui no município de Angra dos Reis, no estado do Rio de Janeiro, beleza? E a EPICAR, ela fica em Barbacena, Minas Gerais. Bom, e EPICAR, inclusive, significa Escola Preparatória de Cadetes do Ar, ok? Beleza. Gente, vocês devem estar se perguntando por que eu vou estudar numa escola dessa? Vale a pena? Olha, vamos lá, vamos traçar aqui algumas características bem rápidas. Você tem escola de ensino de excelência, professores altamente gabaritados que, para estarem lá, passam também por um concurso muito arrojado, né? Tem todo o suporte de alimentação, de moradia, de aptidão, né? De educação física, de vários treinamentos. Além do ensino estar sempre entre os melhores do Brasil, você ainda recebe para estudar. Você não vai pagar por uma escola de excelência. Você, além de não pagar, você vai receber. E não é pouca coisa, né, Hugo? Para um garoto que está entrando ali no seu primeiro ano de EPICAR, recebe um soldo de R$ 1.044. E não para por aí. Do Colégio Naval é maior ainda. Fala pra gente. O Colégio Naval é de R$ 1.398. Então vamos lá, vamos repetir isso daí que parece até mentira. Galera, para quem quer entrar, para quem consegue entrar no Colégio Naval e na EPICAR, vamos lá, você vai ter a oportunidade de estudar numa das melhores escolas do país, tá? Você vai ter assistência médica, você vai ter assistência para o uniforme, né, para a farda, você vai ter alojamento, já que o regime é de internato, você entra na segunda, sai na sexta-feira, isso se você não aprontar nada, porque se você aprontar, você fica preso lá de serviço o fim de semana. E assim, como o Leandro falou, cara, você recebe um soldo, você recebe uma ajuda de custo, que é nesses valores que a gente falou, acima de R$ 1.000. E assim, gente, é um valor aí de um salário mínimo, até um pouquinho maior. Você não paga para estudar, você recebe para estudar. Isso não acontece, gente, em nenhuma outra escola do país. Então, a oportunidade está aí. Olha que grande oportunidade. Porque, cara, se você estuda numa escola particular, Leandro, ou você paga ou você tem uma bolsa aí. Exatamente. Tá? E não é todo mundo que tem bolsa, obviamente. E o pagamento não é só mensalidade, né? São todos os gastos ali, com livros, material didático, transporte, alimentação. Exato. E você, nada disso você tem assim de gasto numa escola militar, num colégio naval da vida, no EPICAR. E se você, mesmo que você estude na escola pública, que te dá ali o livro didático, te dá de repente uma alimentação, até o transporte é gratuito, mas você está ali, você não tem o gasto. Mas no Colégio Naval e no EPICAR você recebe, além disso, os caras estão te pagando para formar você como oficial para você seguir essa carreira militar. E vamos falar um pouquinho para a galera como é que funciona, por exemplo, para quem já terminou o ensino médio, para quem está cursando já o ensino médio aqui fora. Vale a pena parar? Vale a pena se preparar? E se a pessoa já estiver no segundo ano do ensino médio e entrar para uma dessas escolas? Vamos falar um pouquinho disso para a galera e também tem que fazer o Enem? Exatamente. Como é que é isso? Como é que é o Enem e um concurso militar? Basicamente, você entra no Colégio Naval e EPICAR para fazer os 3 anos de ensino médio, ok? Além do ensino médio que você vai ter aí, que é padrão na escola pública, particular, os mesmos conhecimentos, lógico que num nível assim bem mais aprofundado, né, com uma qualidade assim indiscutível. Você tem a formação militar, tá? Então você também tem uma formação militar lá dentro. Afinal, o intuito dessas escolas é formar oficiais da Marinha e formar oficiais da Aeronáutica. E depois que você termina o ensino médio, se você quiser continuar na carreira militar, você já tem vaga ali na Escola Naval, que são os 4 anos que
servem como se... É um ensino superior, né? Como se fosse uma faculdade, uma universidade, mas ele é um ensino superior, ele é subsequente, ele vem logo depois do Colégio Naval. E, no caso da aeronáutica, você tem a CFO-AV, o curso de formação de aviadores, né? Então, que funciona como a Escola Naval funciona para a Marinha. Então, você sai desses 3 anos de ensino médio, você tem mais 4 anos de ensino superior, onde você vai fazer, além do seu curso superior, né? Você vai dar continuidade na instrução militar e, terminando todos esses anos, você vai virar um oficial da Marinha e da Aeronáutica. É assim que funciona. Tem que fazer Enem? Não tem que fazer. Olha outra notícia boa aí. Você está dispensado do Enem. Por quê, galera? Se você quer seguir a carreira militar... Você já faz direto os concursos para essa área. Exatamente. Né? Tem um detalhe interessante que é o seguinte. Vamos supor, você está no meio do ensino médio ou está concluindo o ensino médio. Vale a pena eu fazer novamente a prova do Colégio Naval e ter que cursar novamente esses 3 anos? Bem, na minha opinião, na nossa opinião, né, na nossa experiência, vale muito a pena. Porque você vai estar ingressando numa carreira de futuro, tendo toda a estabilidade ali e um ensino de excelência. Mas você tem também a opção de repente, já fazer a prova para isso que seriam os comparáveis níveis superiores dentro das Forças Armadas, né? Sendo na Escola Naval ou na Aeronáutica. Só que essas vagas, quando você tenta ingressar já no comparável ao nível superior, as vagas são mais restritas, o concurso fica ainda mais puxado. Então tem muita gente que prefere fazer a opção de retornar e cursar novamente aqueles anos, porque você, na verdade, o ensino você não está perdendo. Você não está perdendo tempo ali, você está ganhando produtividade e embasamento para o seu futuro. O que acontece? Vamos supor que você tenha aí os seus 16 anos e você esteja ali querendo fazer, até na dúvida, eu faço para o Colégio Naval ou eu faço para a Escola Naval, né? E qual é a diferença? Colégio Naval, você vai cursar, como a gente falou, os 3 anos do ensino médio. E a Escola Naval, você vai fazer os 4 anos do ensino superior. Você tem até a oportunidade de fazer de um para o outro, só que no caso da escola você tem que ter terminado o ensino médio, né? É uma grande possibilidade você fazer para o Colégio Naval. O que vai acontecer? Eu estou com 16 anos, estou no 2º ano. Se eu passar na prova do Colégio Naval, eu vou ter que voltar para o 1º ano do ensino médio, tá? Você não vai entrar, por exemplo, num 3º ano de Colégio Naval. Poxa, mas tem que voltar por quê? Porque, como a gente falou, você recebe instrução militar. E aí não dá para você receber essa instrução militar durante um ano. Ela é dividida nos 3 anos de curso, né? Então você tem que fazer os 3 anos. A mesma coisa com a EPICAR. Então vale a pena, poxa, eu estou com 16, vou terminar, se eu voltar para o 1º ano, vou terminar o ensino médio lá com 19, 20 anos. Cara, vale, porque você tem uma carreira consolidada. Não é só do Enem que você está dispensado, né, Leandro? Você está dispensado de lutar por uma vaga no mercado de trabalho. Exatamente, exatamente. E quem é que pode fazer essa prova? Objetivamente, quem pode fazer a prova são os alunos que terão o ensino fundamental completo no ato de ingresso na escola. Ou seja, tem que ter terminado o 9º ano ou está em processo de conclusão. Tem que estar cursando o 9º ano ou ter terminado. Exatamente. Se você estiver na data da prova, você pode ainda estar cursando o 9º ano. Exato. Mas no ato do ingresso, seja no Colégio Naval ou na EPICAR, aí você já tem que ter esse 9º ano Por já exemplo, concluído. A gente está em 2023, se eu estou no 9º ano em 2023, eu posso fazer a prova, tanto do Colégio Naval quanto da EPICAR. E aí, no ano seguinte, caso eu seja aprovado, eu já entro ali no ensino médio, não perco, entre aspas, né? não volto nenhum ano. Agora, por exemplo, se eu estou no 8º ano, aí, dependendo de algumas circunstâncias, você pode até fazer a prova, só que você não tem o 9º ano completo. Então, caso você seja aprovado no 8º ano, você não vai poder entrar, porque tem que ter o ensino fundamental completo, tá? Então, são os 2 requisitos, o ensino fundamental completo e a idade específica, o intervalo da idade. Fala um pouquinho da diferença desse intervalo de idade para o Colégio Naval e para a EPICAR. Exatamente. Lembrando que existe uma diferença entre idade que você tem na data da prova e idade que é exigida no ato do ingresso. Fala um pouquinho sobre isso. O que acontece, gente? Aí entra muito a parte da lógica também, né?
Tanto o Colégio Naval quanto o EPK são instituições de ensino médio. Qual a idade em que você geralmente cursa o ensino médio? 15, 16 e 17 anos, tá bom? Então, para você entrar no Colégio Naval, você tem que ter mais de 15 anos no dia da matrícula, tá? A prova, por exemplo, a gente está aqui em 2023. A prova, vai ter uma prova em 2023. Você só vai se matricular em janeiro de 2024. Então, naquela data da matrícula, você tem que ter 15 anos. Então, você pode até fazer a prova com 14. Mas vamos lá, vamos supor que você faça aniversário em dezembro, né? Beleza, a prova, sei lá, em julho, você fez a prova com 14. Como você faz aniversário em dezembro, em janeiro você já vai ter os seus 15 anos, já vai conseguir entrar, tá? Então tem que ir para o Colégio Naval, você tem que ter mais de 15 e menos de 18 na data da matrícula. Já para EPK, o processo é um pouquinho mais abrangente, né? Então você pode ter de 14 até 19 anos. Beleza, vamos falar um pouquinho agora, gente. Antes de mais nada, existe também, deve ter muita gente aí com dúvida ou postando nos comentários sobre a SpaceX. A SpaceX a gente vai trazer um capítulo, um programinha um pouco mais específico aí, porque tem alguns diferenciais em relação ao ingresso, a data, a faixa etária, tá bom? A principal diferença, gente, só para vocês entenderem por que é tão diferente a SpaceX, né? O que é a SpaceX? É a Escola Preparatória de Cadetes do Exército. A gente tem 3 Forças Armadas, né? Marinha, Exército e Aeronáutica. A gente está focando aqui no Colégio Naval e na EPK, então Marinha e Aeronáutica. O Exército, ele é diferente, porque na SpaceX, por exemplo, você não entra para fazer os 3 anos do ensino médio, você entra no 3º ano, então você só faz um ano lá dentro. Então isso por si só já muda todo o perfil de prova, né? Porque você tem que ter, por exemplo, o 2º ano completo, a prova da SpaceX, a gente vai entrar em mais detalhes sobre a prova daqui a pouquinho, mas a prova da SpaceX já cai conteúdo de ensino médio, Colégio Naval e EPK só cai conteúdo de ensino fundamental, então acaba que é uma discrepância para essas outras 2 provas, então o foco aqui é o Colégio Naval e EPK mesmo. O conteúdo programático acaba sendo um pouco mais abrangente. Exatamente. Eu vou colocar agora como é que essas provas são constituídas. A prova do Colégio Naval, ela tem toda uma parte ali objetiva. O primeiro dia de prova é constituída da prova de matemática e de inglês, e você tem depois um 2º dia de prova com as demais disciplinas. Que demais disciplinas são essas? A parte ali de estudos sociais, englobando geografia e história, e a parte de ciências, englobando química, física e biologia. Ok? Então a gente tem todas as matérias envolvidas dentro de um ensino médio, numa grade curricular normal, a gente tem essas matérias abordadas dentro dessa prova. Não esquecendo, obviamente, de língua portuguesa e também da redação. O que pega muito nessas provas? Elas têm um peso diferenciado entre uma matéria e outra. Matemática, historicamente, acaba sendo um dos carros-chefes na prova do Colégio Naval. O Hugo já vai comentar um pouquinho mais sobre a prova da EPK, mas na prova do Colégio Naval, historicamente, a matemática ela acaba sendo um carro-chefe, não só no peso, na hora de calcular a média do aluno, como também no nível de dificuldade da prova, né? No nível de abordagem. Para vocês terem uma ideia, no Colégio Naval, gente, a gente tem as matérias que o Leandro citou. Vamos lá, ó. Matemática e inglês, isso no primeiro dia, 2 matérias. Aí no 2º dia de prova, a gente tem química, física e biologia, ó, mais 3, já está dando 5. Geografia e história, 7. Português e redação, 8, 9. A gente tem 9 matérias, né? Mas o peso não é igual. Matemática é responsável por 20% da nota final. Então, 20% da nota final só pela prova de matemática e de inglês, né? E você tem também 20% para redação e os outros ficam divididos ali no cálculo da média para as demais disciplinas. Uma coisa importante a ser colocada é o seguinte: tem muita gente que já perdeu vaga, né, deixou de ser aprovado e não conseguiu, enfim, se classificar no concurso do Colégio Naval, às vezes porque faltou uma questão para fazer média numa das provas. Acontece muito. Então, às vezes, a média geral da pessoa, o quantitativo geral de pontos, é um quantitativo de pontos de excelência. Mas se ela deixar de fazer média em uma das provas, ela já fica de fora. Por exemplo, matemática são 20 questões, tá? No primeiro dia, são 20 de matemática, 20 de inglês.
você pode gabaritar inglês. Se você não atingir o mínimo em matemática, que é 50%, né? Se você não acertar pelo menos 10 questões de matemática, você está automaticamente eliminado. Então, as provas são eliminatórias e também são classificatórias. Você tem que atingir um percentual mínimo em cada disciplina, tá bom? E sobre a prova da EPICAR, né? Exato. A prova da EPICAR, gente, ela tem menos disciplinas. Ela só tem português, matemática, inglês e redação. Agora, não se engane, tá? O nível de dificuldade é o mesmo. Não quer dizer que por ter menos disciplinas a prova vai ser mais fácil, tá? O nível de dificuldade entre as duas é muito similar. Até porque as duas são provas de nono ano, né? Exatamente. E são as provas, assim, mais difíceis e concorridas do país, exatamente porque você tem muitos benefícios para o aluno que consegue entrar lá. Mas o nosso intuito nesse vídeo é exatamente dar as condições gerais para vocês, né, para quem estiver interessado, para quem quiser criar esse interesse em fazer essa prova, em ser aluno dessas instituições. E nos próximos vídeos a gente vai ensinar vocês a estudar do zero, tá? Como é que se estuda? Porque tem toda uma preparação para fazer provas desse nível. Uma coisa importante é que, assim, você saber muito do conteúdo é fundamental. Agora, você se ambientar com o estilo das bancas de concurso, com o estilo da prova de cada um dos concursos, também é muito importante. A prova de matemática da EPICAR, por exemplo, ela tem uma pegada bem diferente da prova de matemática, o estilo dos enunciados, né? E como cada conteúdo acaba sendo cobrado, bem diferente da pegada das questões de matemática do Colégio Naval. Uma é mais difícil ou mais fácil que a outra? Não necessariamente. Já tivemos vários alunos que se deram muito bem numa dessas provas e não tão bem na outra, e vice-versa. Então você tem que se ambientar com aquele estilo de questão, né? Corrigir, refazer provas anteriores ajude muito na preparação de vocês. Mas a gente vai trazer programas aí específicos sobre isso. O legal, cara, é que é uma jornada, né? E assim, a gente está com vocês nessa jornada e para cada tópico que a gente menciona aqui, isso por si só já dá um vídeo aí de mais de 1 hora se bobear. Então, a nossa proposta é exatamente trazer isso para vocês. Nesse primeiro vídeo, a gente está falando dos aspectos mais gerais. Inclusive, galera, não tem só uma prova teórica, né, de português, matemática, história. Tem o famoso teste físico, não é isso? É esse daí. Como é que é esse teste físico? Então, comenta. Esse teste físico, gente, vocês também precisam se preparar. Tem muita gente que acaba sendo reprovado porque acha que não, só tem que me preparar para a prova, o teste físico eu me preparo na semana do teste e acaba. É difícil? Não é, mas é como tudo na vida que a gente treina, né? A gente acaba ficando melhor, acaba ficando craque naquilo e se tornando fácil. Então, perder esse concurso porque subestimou o teste físico, porque não deu a devida orientação. Primeiro, para começar, antes de treinar, é fundamental que cada um procure um médico, né, que tenha acompanhamento ali de um médico, que um cardiologista diga se você pode ou não, né, praticar aquele exercício. Na prática daquilo que você tenha o acompanhamento de um profissional, assim como você procura um profissional de matemática, de física para te ensinar a matéria, para fazer o devido teste físico ou para treinar para o mesmo, é fundamental um acompanhamento de um profissional. Então, fala um pouquinho aí como é que é esse teste físico. Puxei aqui, galera, olha só, Colégio Naval tem teste físico de natação e de corrida, tá? Natação, você tem que fazer 25 metros, que é metade de uma piscina olímpica, em 50 segundos, tá bom? E isso geralmente esses testes são feitos já numa piscina semi-olímpica para facilitar, você larga de um bloco, enfim. É uma ida ali naquela piscina, né, em 50 segundos, tá bom? O que é muito tranquilo. Muito tranquilo. Você pode nadar da maneira que você quiser, né? Crawl, peito, costas. Basta que você nade ali em 50 segundos e no máximo para cumprir esses 25 metros. E uma coisa interessante é que se você for do sexo feminino, se você for menina, então o seu tempo é de 1 minuto. Mas peraí, pode menino no Colégio Naval? Pode menino essa novidade muita gente não sabe. Olha que maravilha, galera. Exatamente. Graças a Deus a gente tem
a gente está num mundo cada vez mais inclusivo, né? Então, graças a Deus, há alguns anos já, a gente tem a possibilidade de meninas na EPICAR, tá? E a novidade é que desde o ano passado, desde 2022, o Colégio Naval também se adequou à sua estrutura para receber também as meninas, construir alojamento e tal. Então, ambos os sexos já são admitidos tanto no Colégio Naval quanto na EPICAR, tá bom, gente? Então, aqui relembrando, tá? Prova física do Colégio Naval. Natação, 25 metros, tá bom? Em 50 segundos para o sexo masculino e em 1 minuto para o sexo feminino, os mesmos 25 metros. E tem também a corrida. Olha só, você tem que correr 2.400 metros, tá? 2,4 km, em 16 minutos para o sexo masculino e 17 minutos para o sexo feminino, 1 minutinho a mais, beleza? O que também é bem tranquilo. Bem tranquilo. Né? É claro, você tem que ter um preparo, porque talvez você não consiga correr 2 km, você nunca correu na vida, mas é aquilo, gente. Para se preparar para o teste físico, por favor, sempre, né, respaldado por um médico fazendo os exames, tá? E também com acompanhamento profissional para você não acabar gerando uma lesão, algum outro prejuízo, né? Gente, por favor, esse é um apelo nosso. Vai treinar para o teste físico, de fato, procurem, a gente está sendo bem incisivo, até repetitivo, procurem um profissional da área de saúde. Não tentem fazer sozinhos. Não brinquem com E atrelem também com um profissional, né, da área aí de esportes, da área de educação física, mas façam os devidos exames cardiológicos antecipadamente. Exatamente. Conversem com o cardiologista de vocês, o foco do treino de vocês, o que vocês precisam fazer, tá bom? Não deixem, não tentem fazer por conta própria, tá? Isso realmente é um risco. Já ocorreram, infelizmente, casos graves e algumas fatalidades por alunos que, né, tentaram fazer por conta própria. Vamos lá. Tá bom? E sobre a prova da EPICAR, gente, como é que é a prova da EPICAR? Você tem também você tem corrida e você tem alguns exercícios aqui, ó. Corrida, vamos começar pela corrida. Para o sexo masculino, você tem que correr 2.050 metros, é um pouquinho menos que no Colégio Naval, só que também em 12 minutos para o sexo masculino. Então, diminuiu o percurso, mas também diminuiu o tempo, né? É uma proporção bem similar. Aproximada. Né? E para o sexo feminino, você tem que correr 1.650 metros nos mesmos 12 minutos. Então, o Colégio Naval, ele diminui, ou melhor, ele aumenta o tempo para o sexo feminino e mantém a distância. A EPICAR, ela diminui o percurso, diminui a distância, mas mantém o tempo, tá bom? Mas assim, gente, isso daí vocês não precisam decorar, a gente está passando para vocês mesmo a título de curiosidade, mas tem todas as informações no edital, tá? Que é o livro de regras do concurso público. Além da corrida, gente, a gente tem aqui a flexão e extensão dos membros superiores, né? A famosa flexão de braço, 21 repetições para os meninos e 13 repetições para as meninas. A gente tem também flexão do tronco sobre as coxas, tá? 38 repetições para os meninos e 30 repetições para as meninas, tá bom? É o nosso abdominal, né? Isso aí. Então, galera, a gente está aqui, olha, já falamos aqui do teste físico e lembra que a gente falou do limite de idade, né? Para o Colégio Naval você tem que ter menos de 18 anos na data da matrícula e para a EPICAR você tem que ter menos de 19. Agora, Leandro, uma galera tem a seguinte dúvida, cara. Eu estou no meu limite de idade, estou com 17 anos ali. Eu nunca estudei para esse concurso na vida. Vale a pena tentar estudar, me preparar para fazer a prova? Com certeza, gente. Vale muito a pena, porque o conhecimento que você adquire, o ritmo que você pega de estudo, a tua cultura de aprendizagem muda e muito. Isso vai te favorecer, vai te ajudar não só para esse concurso, como para vários outros concursos que você vai fazer ao longo da vida. Ah, mas essa matéria vai servir para um concurso que eu vou fazer daqui a 10 anos? A matéria em si pode ser que não seja exatamente a matéria que vai ser cobrada lá, mas a maneira de você ter mudado o seu ritmo de estudo, de você aprender o que é a pegada de um concurso, vai te ajudar e muito. Além de favorecer a tua chance de ingresso nesse concurso, como de repente, poxa, eu estou no meu limite de idade pro Colégio Naval, mas
se eu me preparei para o colégio, pode ser que isso me ajude um pouco na preparação para a escola naval. Então, eu estou no limite de idade para um, mas ainda tem uma folga de alguns anos para o outro concurso. Claro que em tudo na vida, se a gente ficar ali, né, dormindo no ponto, deixando o tempo passar, as coisas não acontecem. Você tem que se preparar, óbvio, com a maior antecedência possível. Mas o tempo que já passou, eu não vou ficar chorando por ele, senão eu acabo perdendo o tempo que está vindo. Então, vamos seguir, não deixem, não percam a oportunidade. O preparatório vai ajudar vocês em tudo. Ah, mas eu não tenho certeza se eu quero ser militar. Vai te ajudar para o vestibular, vai te ajudar na tua faculdade, vai te ajudar em tudo. Vou contar uma história pessoal. Eu fiz prova para o Colégio Naval, gente, eu fui aprovado, inclusive, e, assim, a experiência de me preparar para uma prova do Colégio Naval ajudou em todos os concursos que eu fiz na vida, né? Hoje em dia eu sou professor de matemática. Gente, eu juro, eu nunca precisei, assim, fazer um cursinho fora o cursinho que eu fiz para o Colégio Naval. Por quê? A partir do momento que eu comecei, que eu aprendi a estudar, né? Que é isso que a preparação para esse tipo de concurso faz, ela te ensina como estudar. Cara, todo concurso, assim, mais de 90% eu consegui aprovação dentro das vagas. Então, estudando sozinho em casa. Por quê? Porque eu tinha disciplina de estudo. Praticamente 100% dos concursos eu consegui aprovação, mas classificação no caso, e mais de 90% deles eu consegui aprovação dentro das vagas. Isso por quê? Porque o fato de me preparar para uma prova dessa me ensinou a estudar. Então, você está com 17 anos aí, você não está naquela dúvida, pô, estudo para o vestibular, ou estudo para o Colégio Naval. Se você quiser seguir a carreira militar, cara, vale a pena. Por quê? Se você passar, maravilha, o melhor dos mundos, é isso que a gente quer que aconteça. Agora, se por acaso você não passar, cara, dentro da área militar mesmo tem vários outros concursos. Tem Escola Naval, sim, que é direto ali, é o próximo passo do Colégio Naval, dá para entrar também, embora o número de vagas seja menor. Para aeronáutica você tem a AFA, tá? E você tem outros concursos para sargento, você tem aprendizes marinheiros, você tem EA, você tem ESA, que já é também para aeronáutica, EA é para... Né, agora, uma coisa é fato, se preparar para o Colégio Naval e para EPICAR já deixa um passo muito grande para você em qualquer outra, nessas outras provas, né? Então, nessas outras provas da área militar. O que acontece, gente? Você tem várias opções, né, que não são Colégio Naval e EPICAR. E você tem, na verdade, você está abrindo o leque, beleza? E quanto antes você começar, melhor. Então, moral da história, se você tem 13 anos e quer começar a se preparar, ótimo, maravilhoso. Agora, você tem 16, 17, acha que é tarde demais? Não é, o caminho está só começando. Inclusive, uma dúvida, né, que é recorrente, há quanto tempo leva para eu me preparar para isso? Isso é extremamente relativo. Isso vai depender do tempo que você vai destinar ao teu estudo no dia a dia e principalmente da maneira como você vai organizar o teu estudo. Tá? A gente sempre bate na tecla, né, Hugo, que tem muita gente que estuda muito, mas não sabe estudar, não estuda de uma maneira sequenciada, não estuda de uma maneira organizada, e aí não obtém um resultado tão legal. Então, assim, qual é o tempo, eu posso dizer, por experiência, qual é o tempo médio de preparação de quem leva a sério? Em geral, 2 anos é o tempo que leva ali para uma preparação dessa. Por quê? A primeira vez que você vai fazer a prova, você ainda está, por mais que você tenha visto o conteúdo, você está amadurecendo todo aquele poder de interpretação no teu cérebro. É uma mudança muito brusca, exatamente, né? O cara que está acostumado a estudar para a escola, exato, é para o cara que vai estudar para um concurso público. E, cara, no estilo de questões também, né? É o primeiro concurso da vida de vocês, gente. Então, não leve a gente a mal quando a gente diz que você tem que aprender a estudar. É uma grande realidade. Eu passei por isso, o Leandro passou por isso, tá? Vocês vão ver que vai fazer muita diferença. Por isso, o que a gente comentou lá atrás, quando você começa a se preparar e aprende esse ritmo, isso vai te ajudar em todos os outros concursos, né? E 2 anos a gente tem conseguido ver aí muita gente que passa e muito bem classificada. Por que 2 anos, gente? Porque olha só, pensa comigo. A prova do Colégio Naval, geralmente, ela é em julho, já foi em setembro, enfim. Mas às vezes pode ser em julho, né? Ano passado foi em agosto. É sempre nessa faixa do ano. EPICAR também.
Então, o que acontece? O cara que começa a estudar em janeiro, ele tem menos de um ano até a data da prova. Pode, dependendo da ocasião, se for em julho, o cara começa em janeiro, ele tem ali meio ano no máximo. Então, ele não completou nenhum ano ainda de estudo e está indo para a prova. Pode ser que ele passe? Pode, mas não é a regra. Então, no segundo ano, ele já está bem mais preparado, já tem um ano e meio de estudo. Foi basicamente o que aconteceu comigo, tá? Eu fiz a prova do Colégio Naval 3 vezes. Na primeira vez, eu não tinha nenhum cursinho, assim, nem estudar em casa eu estudei. Eu fui com o que eu sabia da escola, né? E não passei na prova de matemática. Aí, beleza, fui procurar um cursinho, comecei a estudar, aí eu comecei a passar por esse processo, né? Então, a minha primeira vez de fato foi essa segunda. Então, eu fui lá, não consegui a aprovação, mas, cara, eu cheguei na prova com uma bagagem, sabia muito mais do que no ano anterior. Não foi suficiente. Aí, no ano seguinte, né, no terceiro ano, só que no segundo, que eu, de fato, estava estudando, aí eu consegui a aprovação, assim, de maneira bem tranquila, por conta da experiência e do conhecimento, né? Agora, vale um alerta muito grande, que é o seguinte, a gente já sabe até, praticamente um spoiler, certo? Que é o seguinte, se eu preciso de 2 anos para ser aprovado, então esse ano eu não vou fazer a prova, deixo para fazer só ano que vem. Ou então esse ano, eu só vou ser aprovado no ano que vem, que é a média de 2 anos. Então, esse ano eu vou relaxar um pouco no estudo. Isso eu não Gente, isso é certo que você vai jogar a tua aprovação no lixo. Exatamente. Quando a gente fala 2 anos, são 2 anos de dedicação real. Não aí. Adianta... O segundo ano só é segundo ano porque você se dedicou no primeiro. Né? E se você não se dedicar no primeiro, o segundo passa a ser o teu primeiro ano e aí você já começa a ficar apertado ali com o limite de idade. Eu posso relaxar porque é o primeiro, o segundo que conta, então, né, cara? Tomem cuidado com isso. Não é bem assim. Cara, para quem começa a estudar e se preparar, a primeira coisa que vai notar, pega uma prova anterior, você vai ver que, apesar de ser conteúdo de nono ano, parece que talvez alguém tenha a impressão de que nunca viu aquilo na escola, apesar de já ter visto, né? Por quê? O perfil de prova da escola e o perfil de concurso público é totalmente diferente, tá? Prova da escola, gente, ela é feita para você ser aprovado, né? Cai aquilo que o professor deu em sala, bonitinho e tal. Prova de concurso público é feita para filtrar, para selecionar. Então, eles não querem que você acerte, eles querem que você erre. Então, já tem aí uma diferença fundamental. Por isso que tem todo o processo de preparação por trás, para te ensinar a lidar com isso. E a famosa questão, a prova é difícil? Gente, a prova é difícil, é óbvio, está entre as provas mais difíceis, se for considerar a prova de matemática para um nível de nono ano, para um nível de final de ensino fundamental, talvez seja a mais difícil do país. Mas essa dificuldade, ela está muito mais pelo estilo de questão, pelo ritmo de estudo que você não está acostumado, do que pela dificuldade propriamente dita. Vou dar um exemplo. A prova do Colégio Naval de Matemática, ela é tradicionalmente, né, uma prova conceitual. O que é isso? São questões que não exigem exatamente cálculos mirabolantes ou cálculos muito extensos. Não é para você ser uma calculadora humana. Exige saber se você realmente entendeu o conceito daquele assunto quando aquele assunto foi abordado. Por exemplo, tem vários assuntos em matemática que você resolve diversas questões no colégio, mas você não para perceber que você está resolvendo de uma maneira muito mecânica, que você não parou para realmente interpretar aquele conceito. É isso que a prova do Colégio Naval puxa. Inclusive, Hugo, tem até uma brincadeira, né, que a gente faz com os nossos alunos, que a gente diz o seguinte, olha, está resolvendo uma questão de matemática do Colégio Naval e viu que o cálculo ficou muito extenso, e repensa, volta, porque provavelmente você vai estar errando. Exatamente. Entendeu? Olha, o que acontece na prova do Colégio Naval? Vamos fazer um pequeno comparativo de matemática, que é a nossa área, né? De uma prova da escola, que às vezes até mesmo a gente aplica, e uma prova de concurso. Vamos lá. Prova da escola. Você estudou produto notável, por exemplo, tem lá um A mais B ao quadrado. Você estudou aquilo, tal, fez exercício, repetição. O que vai cair na prova? Desenvolva A mais B ao quadrado. Desenvolva A menos B ao quadrado. E está lá, o enunciado já está te mandando o que você deve fazer.
Na prova do Colégio Naval, pode até ser que caia o A mais B ao quadrado, só que não vai cair dessa maneira, vai cair um problema em que você tem que chegar à conclusão por si mesmo, interpretando o problema, de que a resposta é o desenvolvimento do A mais B ao quadrado. Então você tem que sacar, tem um problema aqui, interpretou, tá, isso aqui é um A mais B ao quadrado que eu tenho que resolver. Então, você tem que pensar em como resolver o problema. Não é faça isso, que é exatamente a questão mecânica que o Leandro está falando, né? Calcule, encontre X. Você não vai encontrar isso numa prova do Colégio Naval. Eventualmente, você vai ter que calcular o valor do bendito do X? Vai, mas dentro de um contexto, beleza? Então, diante de tudo isso que a gente falou, né, uma dúvida, cara, que surge muito. Tem que fazer cursinho, Leandro? Ou dá para estudar em casa? Como é que é isso? Pois é, isso é polêmico, né, Hugo? É claro que o ideal, se você puder, é fazer um curso, um bom curso, procurar um bom curso. Inclusive, a gente vai trazer depois, né, em outros programas, essas abordagens, quais são as características que você deve buscar, né, num curso. Mas é óbvio que dá para você, pelo menos, iniciar a sua preparação em casa. Legal, né? Como é que eu vou saber se o cursinho, seja ele presencial ou online, como é que eu vou saber se o cursinho tem qualidade, né? Como é que eu vou procurar um bom cursinho? Cara, isso dá um tempo para um vídeo. Pois é, a gente podia, de repente, fazer um vídeo só sobre isso, exatamente. Inclusive sobre essa diferença do presencial e do online. Inclusive, você está aí nessa resposta, mas, cara, só essa resposta, tem que fazer cursinho, dá para fazer em casa, só isso já dá um vídeo inteiro para aprofundar, né? Exato. Mas de maneira geral, o que você pensa? Vamos deixar esse spoiler, não percam esse capítulo que a gente vai gravar um vídeo só sobre isso, detalhando para vocês. Mas dá para se preparar em casa? Dá. Requer muita disciplina, muita organização. Você vai se preparar em casa, você sabe que você tem que se dedicar muito, né? Porque quando você está fazendo o curso, mal ou bem você acaba se obrigando a minimamente assistir aquelas aulas. Então, se você vai se preparar em casa, você tem que buscar todo esse material, tem que elencar o que é um material, seja ele físico ou digital, o que é um material de qualidade. A gente vai trazer isso para vocês, né? Como selecionar isso. Né? E você precisa também baixar o edital, ler o conteúdo programático. Primeira coisa, inclusive, que você deve fazer. Pois é, para você poder subdividir o teu tempo e saber se você vai conseguir cumprir aquele conteúdo programático ou não. E não é só cumprir a nível de teoria, é cumprir a nível de questões também. Poxa, eu realmente estou preparado dentro daquele conteúdo. O principal termômetro são as questões. Se você está conseguindo resolver questões, principalmente de provas anteriores, dentro daquilo ou não. Agora, o que é ruim na preparação em casa, Hugo, e que apavora muita gente? Tem muita gente que começa baixando provas anteriores e tentando resolver sozinho. E aí vai gerar um desespero. Exatamente. Fala um pouquinho aí sobre isso. Você acaba tendo a noção de onde você está e de onde você precisa chegar. Só que você acaba olhando para essa diferença, e essa diferença assusta. Você pensa, cara, do jeito que eu tô, eu não vou conseguir passar nunca. E não é verdade. É legal você tomar consciência de onde você está e onde você precisa chegar. Só que o processo de preparação é exatamente para você romper essa distância e não digo nem alcançar. A nossa expectativa, né, de todos os anos que a gente ensinou os nossos alunos é a superar. Então, a ideia é você conseguir de degrau em degrau, é um processo, tá? Ao longo desse ano, ao longo desses 2 anos, que você vai seguir para exatamente conseguir atingir o nível da prova. A pegada é muito mais complexa do que o que eu vou colocar aqui agora, e a gente vai gravar um programa específico sobre isso, mas de uma maneira bem superficial, de uma maneira bem geral, o ideal é que você subdivida o teu tempo em 3 estágios, até a data do concurso. Um primeiro momento onde você vai repassar, ou vai aprender, ou vai pelo menos assistir vídeos sobre todos os itens do conteúdo programático, fazendo anotações no seu caderno e tal, resolvendo questões, mas questões ali um pouco mais fáceis, questões de fixação, e aí a gente vai ensinar onde que vocês buscam essas questões, né, que materiais fornecem para vocês esse estilo de questão. Não é difícil de achar. Num segundo momento, você vai
repassar a teoria, só que num grau um pouco mais severo, num grau um pouco mais aprofundado e resolvendo questões um pouco mais difíceis, incluindo questões de provas anteriores. Só que aí você vai pincelar as questões das provas anteriores de acordo com o conteúdo programático que você está trabalhando. E um terceiro estágio, aí você pega aquela revisão bem puxada e fazendo, realmente resolvendo o máximo de provas anteriores que você possa. Quanto tempo para cada estágio desse? Fica para o próximo vídeo, né, Hugo? Exatamente. Para a gente trazer esse detalhamento. Hugo, então, lembra para a gente, eu acho que você ia comentar aí ainda mais alguma coisa, mas sim, quais são as matérias que caem em cada prova para a gente passar exatamente um pouquinho aí para o pessoal? Então, galera, sobre essa questão do cursinho, a gente falou que, cara, isso dá um vídeo, dá até mais de um, mas de maneira geral, cara, dá para passar com cursinho, dá para passar sem cursinho, porque, na verdade, o grande benefício dele é exatamente a disciplina, né? É você se organizar. Se você consegue se organizar, ótimo. Se você não consegue, aí é um processo que a gente está aqui para te ensinar também como se organizar para isso. Sobre as matérias, galera, ó, frisando, tá? Novamente, EPICAR, português, matemática, redação e inglês, tá? Tudo num dia só. Colégio Naval. Primeiro dia de prova, português e inglês, 20 questões de cada, e no dia seguinte você tem 3 áreas, né? 4 se você considerar redação, porque é português, redação, 2 áreas distintas, né? Estudos sociais, que é geografia e história, e ciências, que é química, física e biologia. Tem um cursinho de inglês, já estou avançado no curso de inglês, estou mandando bem. Não vou estudar para a prova de inglês do Colégio Naval, vou lá, faço e arrebento. E aí, Hugo? Exatamente, né, cara? Assim, se você sabe inglês... Receita para você se dar mal. Tá afim de ser reprovado? É isso daí, cara. A gente dá dica para aprovação, mas dá dica para reprovação. É que o cara quer ser reprovado. Exatamente. Mas acho que a gente pode fazer um vídeo assim, cara. Como ser reprovado. O que não fazer, né? O que não fazer, né? Exato. Mas assim, cara, é legal você ter um domínio do idioma, cara. Mas assim... é perfil de prova, tá? Exatamente. Perfil de prova. Já viajou para o exterior, morou lá fora. Fala gente, com tudo que é gringo. Exato. Usa mas gíria no tem que resolver as provas anteriores. É isso aí, cara. Não menospreze, não subestime nada. Vai ter muita gente que sabe, talvez, tem um domínio muito menor do que você dentro da língua inglesa e talvez tire uma nota maior do que você, porque se preparou para o concurso. Tá legal? Exatamente. Vamos lá, vamos. Agora, faltam alguns itens aqui. Um ponto importante, né? Porque assim, a gente falou que a prova é difícil, que ela é concorrida. Vamos trazer mais alguns detalhezinhos como curiosidade para vocês. Quantas vagas são para cada concurso do Colégio Naval e do EPICAR? Quantas para meninos? Quantos para meninos? Tem cotas? Então, Leandro, é contigo. Esse pepino é teu aí. Né? Vamos lá. Os dados que a gente tem, né, do ano passado, do concurso 2022, no concurso para o Colégio Naval, do sexo masculino, tivemos 8.825 candidatos, disputando 117 vagas. Isso dá para a gente uma relação candidato-vaga de aproximadamente 76 candidatos para concorrer a uma vaga. Olha, fez essa conta de cabeça, gente. Tá tudo aqui, gente, tá tudo aqui. Na verdade, dá 75,42 essa relação candidato-vaga. É sempre assim? Gente, não é sempre assim. Oscila de um ano para o outro, natural, mas a média costuma se manter. Gira em torno disso. Claro, tem aqueles anos que você tem que essa relação candidato-vaga sobe muito, que tem muito mais gente inscrita, mas não necessariamente aumente a dificuldade para você disputar a sua vaga. Por quê? Poxa, essa relação candidato-vaga é muito puxada, é muito forte. Esqueçam isso, gente. Na verdade, pensem em se preparar devidamente para a prova. Porque quando você está adequadamente preparado, a relação candidato-vaga se torna realmente uma consequência. É um número, né? A gente costuma falar para os nossos alunos, cara, o teu adversário não é o teu concorrente, é a prova. Exatamente, porque tem muita gente que vai prestar essas provas e que não tem a menor, digamos assim, não se preparou adequadamente, não está ali realmente para concorrer a uma vaga. Exato, está ali como, né? Agora, sexo feminino. Colégio Naval. Dados do Colégio Naval 2022. 4.445 candidatas disputando 12 vagas.
uma relação candidato-vaga de 370,41. Ou seja, uma relação candidato-vaga muito puxada. Ah, eu não vou prestar prova, eu não vou concorrer. É a mesma história que a gente acabou de falar. Tem muita gente que está indo ali meramente por experiência, meramente por uma aventura de fazer a prova. Né? E na verdade, no caso das meninas, acho que está todo mundo ali na experiência, porque foi a primeira vez, né? Exato, sim. Fala pra gente aí então, Hugo, a do EPICAR. Então, a EPICAR, a relação candidato-vaga de 2022. A gente teve, no ano de 2022, né, no ano passado, 110 vagas para o sexo masculino, tá? E dessas 110 vagas, 22 são para cotas, né? Para negros e pardos. Isso acontece, gente, tanto no Colégio Naval quanto no EPICAR, tá? É uma lei, tá, federal de que todo concurso tem que ter ali 20% de reserva para negros e pardos, tá bom? Então, se você pegar ali o quantitativo de vagas, já vai um macete aí de matemática. Ó, quer calcular 20% de alguma coisa? É só dividir por 5, tá? Então, você pega ali 110, divide por 5, vai dar 22, e esse é o quantitativo ali de cotas, tá? Então, 110 vagas no total para o masculino. Para o sexo feminino, você tem 20 vagas, tá? Teve aí no último concurso, dessas 20 vagas, 4 são cotas para negras e pardas. Então, o quantitativo de vagas é bem parecido, né? Tanto no Colégio Naval quanto no EPICAR. Exato, exato. E, gente, concentre, a gente está trazendo essas informações, mas mais uma vez, concentrem na prova. De quantas vocês estão vagas preparados para a prova, vocês não têm que se preocupar. De quantas vagas o cara precisa, Leandro? Exatamente, é esse pensamento. Você precisa de quantas vagas? De uma. E, inclusive, se você está numa turma de preparatório, não deixe de compartilhar com o teu amigo um conhecimento, um macete que você aprendeu. Ah, ele é meu concorrente. Não, ele não é seu concorrente. E é melhor que ele entre. Tem vaga para você e tem vaga para todos os alunos que estão na sua turma de preparatório. É melhor que entre lá os teus que já são previamente conhecidos do que outras pessoas que você nunca viu na vida. Então, ajude sim o seu amigo no que você está ajudando. Gente, uma das melhores formas de você memorizar, de você aprender, de você se aprofundar, é você ensinar. Então, você vai estar ensinando e você vai estar se aprimorando. Exatamente. E o seu amigo vai começar a ver em você também alguém de confiança, alguém que ele pode ter a liberdade de compartilhar macetes que você também não sabe. Exatamente. Cara, na minha época de aluno, tinha uma galera ali que estava bem mais avançada do que eu, estava entrando naquele momento. Só que eu tive que dar minha cara a tapa nesse sentido de perder a vergonha de perguntar para os caras, porque assim, cara, uma questão de matemática que para mim era extremamente difícil, os caras faziam de cabeça. Sim. Então, cara, tá, tudo bem, a resposta é essa, agora me explica por que não de cabeça mesmo, não estamos exagerando. Não estou exagerando. Questão do Colégio Naval, tu não sabia nem começar, o cara resolvia de cabeça. E assim, tudo bem que ele tem o mérito dele, inteligência e tal, mas é muito mais dedicação, muito mais esforço, é muito mais suor do que dom. Inclusive, a galera acha que tem que ter o dom para matemática, né? Exato, exato. O dom, gente, é o estudo, é a tua dedicação. Você, à medida que você começa a se dedicar em algo, você vai se tornando melhor naquilo, né? Ah, mas eu nunca estudei, é tarde para eu começar. Nunca é tarde. Tarde é você ficar se lamentando, né, do tempo que já passou. Exatamente, cara. Parece clichê, mas não é, cara. Todos os nossos anos de experiência como alunos, como professores, mostraram isso pra gente, por isso que a gente passa isso pra vocês, tá? Na verdade, isso é importante para tudo na vida, exatamente, né? Para tudo na vida. A gente nunca vai, anota isso daí, a gente nunca vai suavizar uma verdade só para satisfazer o ego de alguém. Se a gente está falando uma parada aqui, é porque a gente realmente acredita nisso. Exato, exato. Um detalhe, nós conversamos aqui sobre os exercícios resolvidos de cabeça, isso é verdade, a galera treinada. Agora, na hora de uma prova, por favor, pelo amor de Deus, pode ser a questão mais fácil, você pode ter feito aquele tipo de questão umas 300 vezes. Não resolva nada de cabeça. Tem que armar uma conta de soma. Você arma e faz a conta, porque senão você erra uma coisa boba e perde uma questão que vai custar a tua aprovação. Exatamente. Ok? Tá? Isso aí. Vamos lá, Hugo. Qual seria? Faltam alguns itenzinhos aí para a gente fechar. Então, qual seria o próximo? É só deixar claro que muita gente confunde, né? A diferença da escola naval para o colégio naval. Não é a mesma coisa, galera. Exatamente. O colégio naval
ele está localizado em Angra dos Reis e ele contempla os anos que equivalem aos anos de ensino médio. Você, quando ingressa no Colégio Naval, você vai cursar primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. E a Escola Naval está localizada lá no centro do Rio de Janeiro, né, e equivale ao ensino superior dentro da Marinha. Com quantos anos, Hugo? 4 anos. 4 anos, ok? Tá? Então, essa é a diferença, galera. Escola Naval e Colégio Naval. Tem prova para a Escola Naval? Tem. Só que assim, o quantitativo de vagas é muito menor. Por quê? Lembra que a gente falou da carreira militar lá no começo? A galera que faz o Colégio Naval já tem a vaga reservada na Escola Naval. E aí, as vagas que abrem da Escola Naval são remanescentes. Por quê? Porque tem gente no Colégio Naval que desiste, pode desistir no meio, desiste no final, né? Chega ali no terceiro ano do ensino médio e vê que não quer carreira militar. Ou não se adapta, ou tem um outro objetivo na vida, né? Eu tenho um aluno aí recente que foi aprovado, ele fez o terceiro ano, né? Fez os 3 anos do ensino médio, depois falou, não, eu não quero carreira militar, eu quero fazer medicina. Inclusive passou de primeira para medicina, tamanha é a preparação, a bagagem que o Colégio Naval te dá. Então, se você tem um outro objetivo na vida, eu não quero ser militar, então não faz sentido ir para uma escola militar, muito pelo contrário. Você vai ter ali 3 anos de uma excelente formação, eu quero uma medicina, eu quero uma engenharia, eu quero outra coisa, outro caminho que não seja o militarismo. Beleza, você pode fazer isso sem problema nenhum. E aí essas vagas remanescentes, né, são abertas ao público em geral por meio de concurso também, tá bom? Agora, Hugo, vamos fechar aqui um combinado nosso, né, que a gente já falou. A gente vai gravar vídeos específicos sobre como se preparar, talvez separado por disciplina, né, como montar o seu quadro geral de organização de horário e trazer aquele vídeo mostrando as vantagens e desvantagens, que são muitas, entre um curso online e um curso presencial, ou até mesmo a modalidade híbrida, né, que é uma modalidade que está sendo muito trabalhada em diversos cursos. Tá certo? E assim, cara, por mais que você não se matricule, né, num curso preparatório, eu vou decidir estudar em casa, a questão não é fazer cursinho ou não fazer cursinho, a questão é como você se prepara para a prova, se você tem a disciplina para estudar, se você tem uma organização. E é claro que a gente não parte do princípio que você saiba, a gente está aqui para te dar essa organização, para falar, para a gente discutir, debater mesmo sobre as nossas experiências e passar isso para vocês concluírem e levar isso para o caminho de vocês, beleza? A gente está montando todo esse projeto para ajudar vocês. Exatamente. Eu não tenho dúvida se eu faço o curso A ou o curso B. Eu tenho dúvida sobre qual material utilizar. Eu tenho dúvida que eu quero muito ir para o Colégio Naval, mas eu não tenho a menor ideia de como começar. Procura a gente, posta nos comentários, né? Procura aí, a gente vai tentar dar todo esse suporte. O objetivo desse vídeo, gente, é exatamente apresentar a oportunidade. Quantas pessoas aí, talvez você seja uma delas, que nunca ouviram falar do Colégio Naval, não sabiam disso, não sabiam da EPICAR e começam a ter uma outra perspectiva agora, entendeu? Então é apontar caminhos. A gente está aqui exatamente para apontar caminhos e tirar dúvidas de vocês no que a gente puder ajudar, tá bom? Gente, foi um prazer enorme a gente gravar esse vídeo, interagir com vocês e aguardem aí os próximos capítulos. Gostou desse conteúdo? Já deixa o like aí, já se inscreve no canal e posta os comentários, entre em contato com a gente. E, por favor, galera, tamo junto aí nesse caminho, tá? Contem com a gente. Inclusive com solicitação ou sugestão de vídeos que vocês estejam precisando, a gente vai trazer, tá bom? Grande abraço, obrigado aí pela companhia, até mais. Beleza, galera? Abraço, até mais.